on board a Cessna plane, the Philippine Coast Guard flew over the West Philippine Sea on Tuesday. À medida que escavamos as camadas do tempo nas Filipinas, somos confrontados com uma riqueza de descobertas científicas que estão revolucionando nossa compreensão da história humana. Neste fascinante capítulo de exploração, mergulharemos nas profundezas das Filipinas para descobrir 3 revelações notáveis que desafiam nossas percepções convencionais. Das evidências arqueológicas de antigas migrações à rica herança cultural dessas ilhas, estas descobertas nos levam a questionar e redefinir o que sabemos sobre nosso passado compartilhado com esse incrível arquipélago. Assim, enquanto nos aventuramos pelas Filipinas, mergulharemos fundo nessas descobertas científicas que estão moldando uma nova narrativa sobre nossa história evolutiva. Acompanhe-nos nesta viagem emocionante enquanto exploramos esses tesouros escondidos e seus impactos significativos em nossa compreensão do passado da humanidade. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Rinoceronte massacrado de 700 mil anos. Na ilha de Luzon, no norte das Filipinas, os investigadores fizeram uma descoberta emocionante. Ferramentas de pedra e ossos de um rinoceronte massacrado, que datam de 709 mil anos atrás, centenas de milhares de anos antes da evolução dos humanos modernos. A descoberta muda a história da migração humana, mas os cientistas ainda não sabem que espécie humana fez o corte. Como relata Belinda Smith, da Australia Broadcasting Company, a descoberta levanta questões sobre que espécies de humanos chegaram a Luzon há muito tempo e como atravessaram o oceano, mas também contribui para um quadro cada vez mais complexo da migração humana. A história original da evolução humana era muito básica, que talvez tenha havido uma única migração para locais como o Sudeste Asiático, mas está se tornando muito mais complicado agora, diz Gilbert Price, paleontólogo da Universidade de Queensland, que não esteve envolvido no estudo. Os restos mortais não são a primeira evidência de atividade humana antiga encontrada na ilha, mas são os mais antigos que os investigadores conseguiram datar com precisão. Na década de 1950, uma equipe de pesquisadores norte-americanos descobriu ossos de animais massacrados e ferramentas de pedra na região de Kalinga, em Luzon. Mas com métodos de datação limitados, eles só conseguiram estimar a idade, sugerindo uma faixa de 780 mil a 120 mil anos. Até esta descoberta mais recente, relata Smith, a única evidência forte da ocupação de hominídeos vinha de um osso de pé encontrado nas proximidades da caverna Kalau, em Luzon, que foi datado de 67 mil anos atrás. Assim, em 2013, os paleontólogos decidiram retornar ao Vale Cagayan, perto de onde os artefatos anteriores foram encontrados. Nas primeiras semanas não vimos muita coisa, mas continuamos e pouco depois bingo, quase um esqueleto inteiro de rinoceronte. Disse Gert Vandenberg, paleontólogo da Universidade de Wollongong, na Austrália, a Smith. Isso não foi tudo. Eles também encontraram 57 ferramentas de pedra, incluindo 49 lascas de pontas afiadas e cisnúcleos, ou as pedras das quais as lascas foram lascadas, e 2 possíveis pedras de martelo. Contudo, de acordo com um comunicado de imprensa, o esqueleto do rinoceronte tinha marcas de corte em 13 ossos, e ambos os ossos do húmero estavam rachados, dando a OS caçadores acesso à sua medula. Havia também restos de outros animais, incluindo veados, uma tartaruga, um lagarto monitor e um estegodonte, um parente do elefante com uma estranha tromba lateral. E assim, os pesquisadores detalham a descoberta em um novo artigo publicado na revista Nature. Contudo, para chegar a uma data, os pesquisadores analisaram tanto a camada de argila onde encontraram os itens, quanto o esmalte de um dente de rinoceronte. Os testes sugerem que os restos mortais têm entre 777 mil e 631 mil anos.
Isso ocorreu 300 mil anos antes de os pesquisadores pensarem que os humanos modernos, o Homo sapiens, sequer evoluíram. Então, se os humanos modernos não cortaram o rinoceronte, quem o fez? Vandenberg diz a Smith que provavelmente foi o Homo erectus, o primeiro hominídeo que se acredita ter se aventurado fora da África. Como relata Jen Viegas do Seeker, a espécie era comum na Ásia naquela época e tinha 4 rotas potenciais para as Filipinas. Mas estudos recentes também sugerem que o Homo floresiensis, também conhecido como hobbits, poderia ter chegado antes do Homo erectus na área, pois foram encontrados na ilha vizinha de Flores, na Indonésia, há 10 anos. No entanto, também é possível que o rinoceronte tenha sido massacrado por algumas espécies de Homo ainda não descobertas. Como Vandenberg disse a Smith, a espécie responsável pela carnificina permanece especulativa, uma vez que os pesquisadores não encontraram nenhuma evidência fóssil de hominídeos e muitas espécies criaram o tipo de ferramentas encontradas na região. Há também a questão de como os antigos humanos chegaram à nação insular. Como disse Thomas Ingico, principal autor do estudo, a Viegas, é mais provável que eles tenham chegado acidentalmente, viajando em jangadas flutuantes naturais de emaranhados de manguezais que poderiam ter saído da Ásia continental durante tufões ou tsunamis. Assim, muito menos provável, mas ainda possível, é a ideia de que tenham chegado às ilhas num barco primitivo. A última descoberta também levanta a possibilidade de que existam evidências ainda mais antigas de atividade humana antiga na ilha. E os pesquisadores estão no caso. Como diz Vandenberg no comunicado de imprensa, agora podemos procurar estratos mais antigos e ver se conseguimos encontrar mais artefatos, ou melhor ainda, evidências fósseis. Tumbas de calcário de 1000 anos. Arqueólogos do Museu Nacional das Filipinas descobriram os restos de uma antiga vila nas selvas do Monte Kamhantik, perto da cidade de Mulanay, na província de Quezon. Junto com evidências de habitação, 15 caixões retangulares foram encontrados esculpidos diretamente em afloramentos de calcário no chão da selva. Um dente humano encontrado dentro de uma das tumbas de calcário foi datado por radiocarbono nos Estados Unidos e tem pelo menos 1000 anos de idade. Não há outros cemitérios dessa época nas Filipinas que apresentem caixões de pedra esculpida. Outros sítios arqueológicos desse período foram encontrados com caixões de madeira, sepulturas de barro e sepulturas em vasos de cerâmica, mas esculpir calcário requer maior avanço tecnológico. Dessa forma, ferramentas de metal deveriam ter sido usadas, e esta é a primeira evidência de pessoas usando ferramentas de metal para esculpir tumbas de calcário encontradas nas Filipinas. De acordo com um relatório do Museu Nacional, no geral, a aldeia permanece com datas que vão do século X ao século XIV. Inclusive, os arqueólogos também encontraram fragmentos de cerâmica, artefatos de metal, fragmentos de ossos de humanos e animais nos caixões. Além disso, buracos esculpidos no calcário indicam que antigamente foram erguidas moradias no chão da selva. Os arqueólogos descobriram apenas uma pequena seção do local, estimado em 4 hectares no ano passado, e as escavações continuarão nos próximos anos. O sítio arqueológico faz parte de uma floresta maior de 283 hectares, que foi declarada sítio ecológico protegido pelo governo em 1998. A selva na base do Monte Kamhantik foi desmatada para a agricultura e habitação, e o resto da montanha também estava em perigo de clareiras de corte e queima. Assim como é um dos poucos habitats remanescentes para animais raros, como morcegos das cavernas e calaus, o governo colocou a montanha ameaçada sob proteção para manter a densa floresta intacta. Os saqueadores também atacaram a montanha anos atrás. Na verdade, foram os caçadores de tesouros os primeiros a expor algumas das tumbas de calcário em busca de ouro e outros artefatos facilmente vendáveis. Contudo, foi só no ano passado que os arqueólogos finalmente tiveram a oportunidade de explorar a área e descobrir mais tumbas e artefatos de grande importância arqueológica que não têm valor no mercado de antiguidades, como aquele dente. As pessoas da cidade vizinha de Mulanay estão muito entusiasmadas com esta descoberta. Apesar da beleza natural da área, a localização da cidade no sopé da montanha é de uma faixa ininterrupta de cerca de 10 quilômetros da praia na Baía de Tayabas,
sede do pirata chinês do século XVI, Lin Hong, que costumava atracar lá para enterrar seu tesouro antes indo para mais pirataria. Com um recife de coral a 45 metros da costa e cachoeiras no interior cercando uma formação rochosa única que os moradores locais usam para piqueniques, Mulanay ainda é mais conhecida pelas batalhas entre o exército e o novo exército popular maoísta que ocorreram lá nos últimos anos. O prefeito Joselito Ojeda espera que esta descoberta apague finalmente essa associação e abra a porta para novas oportunidades de ecoturismo que proporcionarão uma infusão de dinheiro muito necessária para a área empobrecida. Nova espécie de planta comedora de metais descoberta nas Filipinas. Uma planta pouco conhecida e relativamente nova para a ciência, come metal e absorve poluentes do solo, e é encontrada em apenas um lugar no mundo, Luzon, nas Filipinas. Rhinorrhea nicolífera violaceae é uma planta herbívora que tem a capacidade de hiperacumular ou absorver grandes quantidades de níquel. De acordo com a New Phytologist Foundation, hiperacumuladores são plantas incomuns que acumulam determinados metais ou metalóides em seus tecidos vivos em níveis que podem ser centenas ou milhares de vezes maiores do que o normal para a maioria das plantas. Os pesquisadores filipinos Eduino Fernando, Marilyn Quimado e Augustine Doronila publicaram suas descobertas sobre Rhinorrhea nicolífera na revista de código aberto Phytocase. Segundo os autores, a triagem de campo para acúmulo de níquel na planta indicou altos níveis do metal nas folhas, que apresentavam concentrações de níquel de até 18.388 microgramas. A capacidade de absorver certos metais e metalóides, elementos químicos com propriedades entre os metais e não metais, também chamados de semimetais, do solo, e acumulá-los nos tecidos da parte aérea em concentrações excepcionalmente altas e normalmente tóxicas, sem qualquer evidência de estresse fisiológico, é bastante rara entre as plantas, escreveram os autores. Devido à sua capacidade única, a planta é vista como uma ferramenta potencial para a reabilitação de solos e mineração verde. Assim, em vez de escavar a terra em busca de metais, os humanos poderiam simplesmente plantar hiperacumuladores e colher os metais em suas folhas. As plantas hiperacumuladoras têm recebido atenção considerável devido à possibilidade de explorar suas características de acumulação para aplicações práticas, especialmente no desenvolvimento das chamadas tecnologias ambientalmente verdes. Por exemplo, fitoextração, fitorremediação de metais pesados em solos contaminados ou fitomineração para recuperar metais comercialmente valiosos. Em brotos de plantas de locais mineralizados, escreveram os autores. Dessa forma, a planta que se alimenta de níquel também pode ser valiosa na remoção de níveis tóxicos de níquel no solo, especialmente em áreas de mineração onde o solo está contaminado. Na verdade, a investigação sobre a planta faz parte do Programa de Reabilitação e Restauração de Áreas Mineiras através de Fitotecnologias, que é financiado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia. Existem outras espécies de plantas hiperacumuladoras ao redor do mundo que absorvem diversos metais. Imagine se descobríssemos uma planta que come ouro no solo. Agora, isso é algo pelo qual esperar. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que há mais mistérios a serem descobertos nas Filipinas? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.